Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês todos, né? Que o amor de Deus seja derramado sobre a sua família, sobre o seu lar. Eu quero ler a palavra do Senhor nesta noite. Nós estivemos falando uma série de homens de Deus que nós abordamos, homens do Antigo Testamento, abordamos diversos deles. Hoje nós vamos abordar o último desta série, não que não tenha mais, tem muitos, mas nós vamos encerrar essa etapa aqui, porque na semana que vem nós estaremos fazendo outra etapa, né? Portanto, eu convido você a ler comigo no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, onde foi escrito pelo nosso querido Moisés, esse grande juiz, maior de todos os tempos, né? Juiz Moisés escreveu Gênesis, o capítulo é o 49. O capítulo é o 49 de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 49, na Santa Palavra de Deus, versículo 22, nós vamos ler. Bem fácil de achar, né? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos dos céus, com bênçãos das profundezas e com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Amém? Podeis assentar, queridos. Hoje nós vamos falar sobre este homem, José, que é um modelo de excelência. Se tem um homem na Bíblia, logicamente que Jesus Cristo é o perfeito, é o mais que perfeito, né? Mas em se tratando de homens como nós, homens naturais, nós vemos em José o melhor exemplo de excelência, de superação, de altruísmo e de resiliência e de tantas outras virtudes que teve José, né? A história dele inicia lá no capítulo 37 do livro de Gênesis e encerra junto com o livro, onde é o capítulo 50. Toda essa série de capítulos, com exceção do 38, narra a história deste varão excelente que foi o José. E a palavra diz que José é um ramo frutífero. Aleluia, que coisa forte, irmãos. Tem muita informação nesse texto que eu li. Mas eu quero adentrar neste momento na pessoa dele, na sua história, e eu não vou me deter em detalhes porque eu entendo que os irmãos aqui conhecem bem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, ouvem mensagens, já conhecem bem toda aquela narrativa da história de José. Muitos aqui já viram diversos filmes sobre a vida de José. É uma história linda, linda, linda. E nós vamos hoje ver que esse rapaz, ele foi fruto das orações da sua mãe, a Raquel, que era a esposa de Jacó. Ela não podia ter filhos. E ela estava já desesperada porque não conseguia ter filhos. A irmã dela, que também estava casada com Jacó, Lia, já tinha uma série de filhos e nada de Raquel ter filhos. E ela virou para Jacó e disse: me dá filhos, senão eu morro. Por favor, eu preciso de filhos. E Jacó fala: mas que tenho eu contigo? Ora o Senhor. E ela foi orar ao Senhor, e o Senhor deu a ela esse filho, José, que significa um ramo frutífero. Aleluia. E ele foi um filho que herdou a bênção patriarcal do pai dele, embora ele não seja o primogênito.
porque a bênção patriarcal acompanhava sempre o filho primogênito. O primeiro filho, que eles herdavam 50% da herança, os outros 50% era distribuído entre os demais filhos. No entanto, o filho mais velho, que foi Rúben, ele cometeu um grave pecado e não herdou a bênção da primogenitura, e Jacó passou essa bênção para José, que era o filho dele número 11. De 12 filhos homens que ele teve, e uma filha mulher. O José foi o filho número 11 do Jacó. E ele herdou as bênçãos, e quando Jacó estava para morrer, ele chamou os filhos de José, Manassés, o primeiro, e Efraim, e ministrou a bênção patriarcal já aos filhos de José. Manassés e Efraim tiveram grandes heranças entre as tribos, entre as 12 tribos, porque eles herdaram por causa do comportamento do pai. Olha como que a bênção, o caráter, a conduta, o modelo de um bom pai transfere bênção para os filhos, né? Ou tira a bênção dos filhos, conforme foi Rúben, que não teve essa bênção para passar para os filhos. E, no entanto, José, pelo seu bom caráter, sua conduta, teve essa bênção para passar para os seus filhos, aleluia, e recebeu direto das mãos do Jacó, do Israel, esse grande homem de Deus. E as atitudes de José, o comportamento de José, as características dele, o caráter dele, a conduta de José, fizeram com que ele atraísse o favor de Deus. O José, ele era um rapaz que desde a idade mais tenra, desde pequeno, ele já se interessava em cuidar das coisas do pai dele. A palavra do Senhor nos fala que quando os outros filhos de Jacó iam para o campo, iam cuidar das ovelhas que Jacó tinha, que Jacó era um homem muito rico, e ele tinha muitas ovelhas, muitos animais, e José já se interessava, ficava curioso para aprender, para estar ali cuidando das coisas do seu pai. E seu pai tinha um carinho muito grande, porque a mãe de José veio a falecer no parto do outro filho. Gerou José, e quando ela foi gerar o segundo filho, a Raquel, o segundo filho, que foi o Benjamim, ela morreu na hora do parto. Então, ele tinha um cuidado muito especial com esses filhos dele, por serem filhos órfãos. E a gente vê que o José, ele era um menino aplicado, de grande relacionamento com o pai dele. Ele mesmo se interessava em ter um relacionamento maior com seu pai, e era algo recíproco, porque o relacionamento, né, queridos, um bom relacionamento, existe reciprocidade. Existe reciprocidade quando há uma amizade, quando há um grande amor, quando há um relacionamento sólido. Existe reciprocidade, confiança. A confiança é o item principal de um bom relacionamento. Quando se quebra a confiança, o relacionamento fica abalado, não é mesmo? E o José, ele tinha esse bom relacionamento com o pai dele. E quando ele via as coisas erradas que os seus irmãos faziam, quando ele via que aqueles rapazes, os irmãos dele mais velhos, lá seus 10 irmãos mais velhos, faziam as atrapalhadas lá, ele tinha preocupação de falar com o pai dele. Ele não saía falando para as mães dos rapazes, não saía falando para os funcionários, ele falava com o pai. Olha que coisa linda! Que exemplo que ele deixa para nós, né? Quando a gente vê alguma coisa que não está certa na vida de um irmão nosso, em vez de a gente sair falando para A, para B, não, fala com o pai. Que coisa maravilhosa quando você vê uma coisa, em vez de a gente sair cutucando todo mundo e distribuindo aquela informação de um deslize que alguém teve, de uma atitude não aprovada, em vez de a gente sair falando para A e para B, vamos falar para o pai. Vamos ter intimidade com o pai, conforme José tinha, né? José tinha aquela intimidade com o pai dele, um grande relacionamento com o pai dele, e ele falava para o pai dele tomar as medidas, e o pai dele ia ajustando as coisas. José também era um menino de muito trabalho. A gente vê que à medida que ele foi crescendo, ele foi mostrando um rapaz aplicado, de êxito, de prosperidade em tudo que ele colocava a mão.
Quem conhece aqui a história de que José foi vendido, né, por causa dos seus irmãos ficarem com inveja dele, venderam José. Todo mundo conhece aqui. Venderam José. José foi vendido. Seus irmãos tinham uma inveja dele a ponto de venderem ele. Queriam matá-lo, na verdade. Inicialmente eles queriam era matar José. Mas aí um irmão interferiu e defendeu José, falando: não, matar meu irmão não vai matar. Então pegaram ele e venderam ele para mercadores de escravos. Que coisa mais perversa, vender o irmão, queridos. Eu acho que ninguém aqui teria coragem disso, mas você sabe que tem pessoas que por causa da inveja, comete coisas, caluniam pessoas. A gente conhece, sabe disso, que acontece muito na área de trabalho, né? A gente vê nas cidades grandes, as pessoas falam: me caluniaram com meu chefe, me caluniaram com meu patrão, fizeram uma calúnia terrível, uma calúnia tremenda, a ponto do meu patrão me despedir. Quem nunca ouviu passar uma história dessa? Quem nunca ouviu um relato de uma história dessa? E José passou por esse drama, fizeram calúnia, tentaram de um jeito, de outro, e fizeram de tudo até que conseguissem se livrar de José. Eles não queriam mais José, porque José tinha um caráter acima da média. José não era aquela pessoa, queridos, que se conformava com as coisas mais ou menos. José não aceitava fazer conchavos. José não era uma pessoa de ocultar as coisas, jogar embaixo do tapete as coisas. Não, ele trazia as coisas com transparência, fazia as coisas com excelência. Tudo dele tinha que ser muito correto, até ao ponto que isso estava incomodando os irmãos. E os irmãos então se livraram dele e venderam José. E quando eles vendem José, José foi levado para o Egito. Eles estavam então em Canaã, mas agora vendido, ele foi levado para o Egito. E lá no Egito, ele foi estar na praça central lá do Egito. Imagino eu que talvez a cidade de Cairo hoje, né? Onde é Cairo. E ele naquela praça lá, à mercê de quem vai levar, quem vai comprar, quem vai dar mais, quem paga mais. E José foi comprado por um homem que era funcionário importante de Faraó. E José foi comprado. E como aquele homem percebeu que José era um rapaz de bom caráter, ele leva José para administrar coisas suas. E ele percebeu, a palavra do Senhor diz que ele percebeu que José, tudo que batia na mão de José dava certo, tudo que batia na mão de José prosperava, tudo que José fazia era bem sucedido, tudo que José pegava para fazer ele tinha êxito. E ele falou assim: meu Deus, esse rapaz é excelente, há um espírito excelente nele. A gente vê aqui no capítulo 39 do Gênesis, quando ele fala isso. No capítulo 39 de Gênesis, o versículo 21, o 22 e 23, vejam o que o Potifar, que era o chefe, o patrão de José, diz. Ele diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou à mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E voltando atrás, no capítulo 39 ainda, diz lá no versículo 2, o Senhor era com José, que veio ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos. Queridos, isso é algo extraordinário, não é para qualquer um, é para quem coloca o Senhor em primeiro plano na sua vida. Vocês observem que José, ele não faz questão de aparecer, não faz questão de ser figura importante, mas José também não traz consigo um espírito de reclamação, de murmuração, de depressão, porque a história que ele passou para trás dele foi uma história de muitos dramas, de muitas dores, de rejeição, de orfandade, de calúnia,
luta, de perseguição, de todo tipo de coisa que nós também experimentamos, mas ele experimentou tudo isso na sua vida. Às vezes nós experimentamos uma coisa ou outra, mas José foi um pacote de todo tipo de situação de adversidade, e no entanto em nenhum momento nós vemos o José com um espírito amargo, com palavras tristes, reclamando da vida, xingando alguém, reclamando a sina, né? Assim que as pessoas falam, não sei que sina que tem na minha vida, que tudo dá errado, que nada dá certo. A gente ouve muitas pessoas falarem isso, a ponto de algumas pessoas entrarem em depressão. Por coisas menores as pessoas entram em depressão, por coisas, irmãos, que são passageiras, que são materiais, as pessoas dão cabo da vida, as pessoas compram inimizade, as pessoas partem para contenda por causa de coisas efêmeras, coisas fúteis, as pessoas entram por um caminho de derrota, de achar que nada vai dar certo, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Até quando minha vida vai ser essa desgraça, essa desordem? Eu não sei o que foi de mim. Então as pessoas se auto-amaldiçoam, se autoflagelam por conta de percalços que acontecem ao longo da vida. E a nossa vida, ela é feita de percalços sim, mas não para nos gerar derrota. A nossa vida é feita de adversidades, não para nos conduzir à derrota, não para nos deixar tristes, depressivos, contenciosos, ficar cheio de mimimi, de dengo, não vou mais, não faço mais. Não é isso. O Senhor nos prova para nós crescermos. O objetivo da provação é gerar crescimento. Você já pensou se José tivesse alimentado esse conceito com ele de ser uma pessoa que não deu certo, que agora já tinha mãe morrida e agora ele não tinha mais o pai dele, e os irmãos também não veriam mais. Isso aconteceu com José quando ele tinha 17 anos. Ele era um adolescente. Ele não passou por nenhum psicólogo, José. Ele não foi a nenhum psiquiatra, ele não precisou ficar tomando nenhum remédio, ele não tinha um pastor, uma igreja para ficar ali orando por ele dia e noite, não. Ele tinha apenas um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus é o que José tinha. E a gente sabe que Deus está com aquele que está com ele. Eu quero ler com você um versículo que está lá no livro das Crônicas, no capítulo de 2 Crônicas, o capítulo 15. Nós precisamos estar atentos, querido, porque às vezes a gente usa as pessoas para justificar nossas tristezas, ou que seja derrota, que seja mal sucedido, um empreendimento, um plano que não deu certo, a gente não alcançou o resultado esperado, e a gente fica transferindo para outras pessoas, culpar alguém para a gente tirar a acusação de cima de nós. E aqui a gente vê que José era um rapaz que ele não dependia de ninguém para ele superar as adversidades dele. Ele superou a morte da mãe, ele superou a perseguição dos irmãos, ele superou aquela humilhação de estar na praça, sendo vendido como escravo. E aqui a gente vê no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 2 está assim. Eu vou ler um para entender o raciocínio. E veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. E este saiu ao encontro de Asa, que era o rei, e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Vou repetir essa frase, queridos. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Isso é muito interessante aqui na vida de José, exatamente. José estava aliançado com Deus. Você não vê José fazendo discursos espirituais, discursos religiosos, discursos dessa natureza. Você não vê. Mas você vê que ele era um homem que tinha um coração íntegro com Deus. O pai dele, o Jacó,
consagrou ele ao Senhor, apresentou ele ao Senhor. Os filhos eram dedicados ao Senhor. O Jacó, uma vez que, quando ainda nem tinha os filhos, mas ele partiu para casa do tio dele, uma viagem que ele fez ainda solteiro, e ele fez uma oração lá em Betel. Ele se ajoelhou, ele dormiu no deserto e ele fez uma oração: Senhor, se tu me abençoares nessa viagem que eu estou empreendendo, se o Senhor for comigo, se o Senhor me fizer prosperar, eu darei o dízimo de tudo, eu serei fiel ao Senhor, a minha vida. E ele fez uma oração de dedicação ao Senhor, e ele honrou o Senhor, e o Senhor, Jacó honrou o Senhor, e o Senhor honrou Jacó. E agora vem essa sequência na vida de José. José recebeu essa mesma bênção do Senhor na vida dele. Houve uma transferência da parte dos seus pais, do seu pai particularmente, para a vida dele, e ele recebe essa palavra, essa bênção, a importância de nós abençoarmos nossos filhos, queridos. Isso tem um peso de glória, de poder muito grande no futuro dos nossos filhos. A gente sabe que antigamente era muito comum a bênção meu pai, a bênção minha mãe, toda vez que saía, toda vez que chegava, né? Poucas famílias hoje ainda fazem isso, mas isso tem um poder muito grande, porque os pais têm o poder de abençoar os filhos, e nós não podemos abrir mão de falar: meu filho, Deus te abençoe, mas falar isso com significado, entendendo aquilo que você está se dizendo. E aqui José, ele foi profundamente abençoado, porque o fato de que ele era com Deus, Deus era com ele. Havia uma parceria, e Deus trabalha sempre com parceria, queridos. Todas as vezes que Deus fez milagres, todas as vezes na Bíblia você vai ver Deus trabalhando em parceria com alguém. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Quando foi para abrir o Mar Vermelho, Deus falou para Moisés: Moisés, toca nas águas. E Moisés pegou o cajado e tocou nas águas. Aí você vem caminhando pela palavra, um monte de outros fatos, né? E aí você chega no Novo Testamento, Deus também manifesta ali milagres poderosos e tremendos. A gente vê na história de Lázaro, alguém vai lá e tira pedra, quem vai lá? Marta, tira a pedra lá, alguém tira a pedra. E aí tiraram a pedra e Jesus deu a voz de comando para Lázaro. Então, a gente vai ver um monte disso, né? Quando Jesus multiplicou os pães, os peixes, alguém tinha que ter pães e peixes para que Jesus multiplicasse, né? Assim, e assim a gente vai vendo quando Jesus curou o cego de nascença. Jesus pegou pó, terra, cuspiu lá no barro, na terra, e fez aquela laminha, e pegou aquela lama, querido. Já pensou se fosse no dia de hoje, alguém aceitaria esse tipo de cura, e Jesus fizesse? E aí fez aquela laminha na mão, assim, Jesus, e passou nos olhos do cego, e virou para ele e falou: agora você vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Deus faz milagres, queridos, em parceria com o homem. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. A gente está vendo aqui José tinha um relacionamento com Deus. E Deus era na vida de José, e José tinha Deus na vida dele. E havia aquele dia a dia ali. José não fazia nada mais ou menos. E nós estávamos fazendo essa obra aqui, eu estou preocupada com a hora. Nós estávamos fazendo essa obra aqui esses dias. E eu fico catando assim os pormenores, catando as coisinhas que estão mais ou menos assim, né, Júnior? E o Júnior chega junto comigo, que o Júnior também tem essa visão como eu, né? E a gente chega: pastor, isso aqui, ó, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para fazer melhor, né? Porque a gente tem que fazer com excelência, queridos, não fazer nada mais ou menos. As coisas do Senhor, a gente de casa, do trabalho, fazer com excelência. Ah, porque isso aqui é do meu patrão. Tá bom assim? Não, querido. José, ele trabalhou para o Potifar, e lá ele fez, conforme nós lemos aqui, ele fez o Potifar um homem próspero, porque ele botou a mão nas coisas do Potifar e fazia tudo com primazia. Ele dava o melhor de si, ele suava a camisa. A gente sabe que para a gente fazer uma coisa bem feita, tem que ter um desdobramento. Tem que ter um empenho. Não dá para a gente fazer uma coisa boa, fazer assim as coisas sem um sacrifício. Tem que ter um sacrifício. E José fazia isso. O Potifar viu que ele tinha um espírito excelente.
esse rapaz é diferente, esse rapaz faz as coisas e tudo que bate na mão dele é bem feito, é próspero. E Potifar se enriqueceu por causa do trabalho de José, porque José fazia como se fosse para ele. E aí, só que a mulher de Potifar fez uma cilada para o José, que vocês vão ler na palavra do Senhor e ver que cilada foi. Quem não conhece, mas eu acho que todo mundo aqui conhece, né? E a gente vê que ele foi parar no cárcere, na prisão, José, por causa de difamação, de calúnia, né? E aí lá no cárcere, lá na prisão, José também tinha propósitos para cumprir, com padeiro, com coveiro, a ponto de que o carcereiro viu tanta excelência em José, ele conquistou a confiança pelo espírito excelente dele. A palavra do Senhor sempre fala que ele tinha um espírito excelente e que José recebeu do carcereiro as chaves e ele que administrava. O carcereiro ia lá certamente tirar os cochilos dele, ia descansar, e o José que ficava de carcereiro lá, porque ele viu que José era um homem correto, íntegro. Íntegro. O que significa íntegro? Na totalidade, inteiro, totalmente correto. E fazia as coisas com fidelidade. E ele conquistou isso. E a partir daí, por causa disso, dos sonhos que ele interpreta para o padeiro e para o copeiro dentro, padeiro e copeiro, que eram então funcionários do faraó e que estavam agora presos. Aí esses rapazes recebem um chamado de volta do faraó e tal, eu não vou detalhar aqui, e eles voltam lá para o palácio, um volta, o outro é morto, e ele promove então para que José se apresente diante de Faraó. Quando Faraó teve aqueles sonhos famosos das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, e Faraó torna a sonhar também um outro sonho de 7 espigas magras que comiam 7 espigas gordas, e o Faraó chamou os sábios do Egito e ninguém conseguia decifrar e interpretar os sonhos. Aí o funcionário do rei que teve lá com José, que esteve preso lá junto com José, falou: ó Faraó, eu conheço um homem que sabe interpretar sonhos, ele interpretou meu sonho, ele interpretou o sonho também do padeiro. E aí o Faraó falou: chama esse homem. E o Faraó trouxe José diante dele. E aqui nós vemos, eu vou ler só um versículo aqui, queridos, porque nós temos que fazer aqui uma oração linda e maravilhosa, que Jesus vai operar grandemente esta noite, aleluia, glória a Jesus. Aqui no livro de Gênesis, ainda no capítulo 41, o 37, e diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Ele alcançou graça aos olhos de Faraó, queridos. Irmãos, nós estamos sendo olhados, nós estamos sendo vigiados, nós estamos sendo observados. E aí nós estamos agindo com excelência, nós estamos agindo com integridade. Olha, irmãos, porque nós vivemos uma geração que tem uma cultura de suborno, tem uma cultura de fazer as coisas do jeitinho brasileiro, para as coisas dar certo, funcionar e conseguir. Nós vivemos uma geração que o que importa é estar por cima, que o que importa é a grana no bolso, sabe? O que importa é meu nome estar lá nas alturas, estar entre os famosos, e não é isso que deve ter no nosso coração. Nós, como servos de Deus, devemos ter como prioridade um relacionamento íntegro com o Senhor. E quando a gente desenvolve um relacionamento de integridade, de excelência com o Senhor se encarrega de nos promover. E a melhor promoção que
há, a melhor honra que há, é aquela que é proposta pelo Senhor, é aquela que o Senhor nos dá, porque ela vem com justiça, ela vem com honradez, aleluia. O Senhor nos chama para colocar sobre nós dupla honra, mas é honra da parte dele, querido, aleluia, porque honra da terra é honra que corrompe, honra que corrói, honra que não tem duração, honra que tem outros que vêm te passa rasteira, mas quando é o Senhor que nos honra, o Senhor nos coloca no lugar, tira aquele que está lá no monturo e coloca no lugar sublime e elevado, aleluia. O Senhor nos chama para pacificar o ambiente, nós sermos pacificadores no ambiente que nós estamos, nós sermos promotores de justiça no ambiente que estamos, e não aquele que promove contenda, que promove divisão, aquele que fica anotando tudo. Eu vou anotar isso que alguém fez comigo, isso que fulano fez comigo, um dia ele há de pagar. O outro diz assim, ainda vou me vingar disso, isso não vai ficar assim, não vou deixar barato o que fizeram comigo. O tempo vai dizer, eu vou dar o troco. Sabe, irmãos, não é assim que a gente escuta falar aí fora, mas graças a Deus que nós que andamos na luz do Senhor, nós não ficamos confundidos, nós aprendemos com o Senhor a ser humilde e manso de espírito. Jesus falou, aprendam de mim, seja manso e humilde de espírito, porque sabe quem nos justifica? Quem é que nos justifica? Aleluia, Romanos 8, quem nos justifica é o Senhor, queridos. Às vezes as pessoas vão para levar contenda, coisas, atrito entre próprios irmãos de família ou entre próprios irmãos de fé, vai para a justiça, queridos, vai para fora, coisas que podia resolver de forma pacífica, alguém ceder, alguém abrir mão. A palavra do Senhor lá em Coríntios ensina isso. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala, irmão, se necessário for cede, se necessário for abrir mão, mas coisa triste, coisa ridícula, coisa feia, humilhante, é quando vai irmãos de fé, irmão para a justiça, denunciar, processar irmãos da própria fé. Oh, que triste que é, irmão, sabe? Nós temos que ver a história de José. José, em momento algum, ele comenta, ele pratica atos de vingança contra os irmãos dele, contra a mulher de Potifar. Em momento algum, José deseja o mal para aqueles que prejudicaram ele. Pelo contrário, quando chegou, José estava lá, já sentado no trono, administrando todo o Egito que foi o maior país daquela época, daquela geração dos faraós. Até hoje a gente sabe coisas incríveis que se acham no Egito, E aí, queridos, a gente vê que José, quando chegou a época das vacas gordas, das espigas gordas, o que José fez? José fez celeiros e armazéns de forma que não se podia contar, tantos foram, a palavra do Senhor diz. Foram tantos as reservas que ele fez de armazém que perdeu o número de quantos eram. E ele armazenou alimento. E quando vieram as vacas magras, veio a época da seca e a fome se instalou na terra. Quem vem procurar José? Os irmãos dele lá de Canaã. Não sabiam que era José que estava lá. Não sabiam não, Eles não sabiam que era José que estava lá. Aí vem eles lá nas carruagens dele, caminharam quilômetros pelo deserto afora com seus camelos para levar depois de volta alimento. Chega lá, o José reconheceu que eram os irmãos dele. Olha que coisa linda, ele reconheceu, mas ele não se identificou. E tem toda uma história linda e maravilhosa que vai desenrolando aí, até que ele promove um grande jantar, em outra volta que os irmãos dele fazem, Ele promove um grande jantar e pede a todos os estranhos que saiam daquele salão real, aquele jantar maravilhoso, só ele com os irmãos dele, e ele se dá a conhecer. Que coisa linda! Ele fala assim: meus irmãos, não fiquem tristes, eu sou José, eu estou aqui porque Deus quis que fosse assim.
Não se aborreçam, não fiquem tristes. Não pensem que eu vou me vingar de vocês. Não vou fazer mal nenhum a vocês. Não vou pagar com mal tudo que fizeram comigo. Foi plano de Deus. Foi Deus que quis daquela forma. Foi permissão de Deus. Queridos, se José não tivesse sido humilhado pelos irmãos dele, se José não tivesse sido lançado no poço, se ele não tivesse sido vendido na praça lá como escravo, se José não tivesse passado pela acusação, a calúnia da mulher de Potifar, se ele não tivesse experimentado o cárcere, ele não chegaria onde chegou para oferecer livramento para sua família. Foi tudo plano de Deus. A gente aprende lá na palavra do Senhor, Romanos 8, que todas as coisas contribuem para o bem. De todo mundo? Não, de quem ama Deus. Se você ama Deus, aquilo que você está passando vai contribuir para o teu bem, querido. Faça bom proveito da prova que você está passando. Faça bom proveito da perseguição que você sofre. Faça bom proveito da discriminação que você experimenta. Colecione isso, queridos, porque você vai chegar um momento que você vai ter um relato para você fazer. Você pode até escrever, você pode até publicar, você pode trazer, falar: olha o que Jesus fez na minha vida, olha onde que eu passei, olha da onde Jesus me tirou, olha onde que Jesus me colocou, aleluia. E a sua família vai ver que você é uma pessoa que tem raízes com Deus. Você não é um cristão superficial. Ah, irmão, o cristão superficial, quando vem a prova, tibum, vai levado na enxurrada, não tem raiz, é casa na areia, não tem raiz, vai embora quando vem a tempestade. Mas crente que tem raiz, pode vir temporal, vento, tempestade, enxurrada, mas ele está ali, ele tem experiência com Deus, experiência. Nós não devemos ficar vivendo só dos causos dos outros. Ah, fulano passou isso, glória a Deus, que lindo, né? E agora que chegou a nossa vez, nós vamos desprezar a nossa vez de passar essa experiência? Deus está nos dando a oportunidade de ter experiência com Ele. A gente acha linda a história de José, de Esther e outros mais. E agora? Por que a gente quer sair de uma prova tão menor do que a deles? Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé. Eu não posso esticar a palavra. O horário passou. Eu queria falar aqui 3 coisas para encerrar. 3 atitudes que nós precisamos ter frente a uma situação. Para nós trabalharmos, vivermos, estudarmos, fazermos as coisas do Senhor com excelência. Vem aqui na igreja, não vem aqui dar o seu resto do Senhor, vem dar o seu melhor do Senhor. A nata, sabe aquela nata, aquela essência, aquilo que a gente dá para o Senhor. E Deus acrescenta muito mais à nossa vida. Portanto, eu quero falar uma coisa: tudo que o Senhor te chamar a fazer, coloque fé naquilo. Todo desafio que vier diante de você, primeira coisa, tenha fé. Se o Senhor te colocou um desafio, se você ama a Deus, se você tem relacionamento com Deus, relacionamento sério, tá? Estou falando para quem tem relacionamento sério com Deus, estou falando para quem é amante, não, estou falando para quem está casado com o Senhor. Isso aí, o Senhor nos chama para isso, para ter aliança, estar casamento com Ele. Fé, porque a palavra do Senhor em Hebreus 11:6 fala que Ele é galardoador. Deus não fica devendo nada, Ele é galardoador de quem o busca. Aleluia. Aleluia. Outra coisa, queridos, tenha meta. Meta. Luana, por favor, abre 1 Coríntios capítulo 9 para mim. Meta, queridos, nós não podemos viver sem meta. Tudo que nós fizemos tem que ter meta. Nós tivemos uma meta aqui na igreja, o Senhor nos honrou. Todo mundo aqui, a Sandra tinha uma meta de tirar a carteira, a Natália também teve. Qual é a meta sua com o Senhor? A meta com a família, a meta no emprego, a meta na escola. Metas, nós não podemos viver assim aleatoriamente, não. A gente tem que ter um alvo, uma meta, e está lá, 1 Coríntios 9, versículo 24, 25 e 26. Vamos ler 24, 25 e 26, queridos. Guarda a palavra no coração. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Entendeu, queridos? Então nós temos que ter meta para a gente não ficar assim aleatoriamente querendo fazer alguma coisa. Começa uma aqui, antes de acabar já começa outra, que já começou outra e não acabou nenhuma, deu tudo errado e não chegou a lugar nenhum. Então os atletas correm com o alvo de vencer. Na verdade lá só um ganha o prêmio, mas aqui, queridos, todo aquele que conseguir concluir, não importa se não tem colocação de primeiro, segundo, terceiro lugar, o negócio é concluir a sua meta. Meta sua, qual é a meta com o Senhor? Qual é a sua meta de vida? Aquilo que você tem, fala: Senhor, eu tenho uma meta contigo no meu relacionamento espiritual, que é essa. Eu tenho uma meta, Senhor, na minha vida profissional, que é essa. Eu tenho uma meta na minha vida familiar, que é essa. Eu tenho uma meta, Senhor, comigo mesmo, para comigo, na minha vida íntima e pessoal, que é essa. Estabeleça metas e coloque fé. Nós falamos da fé, tenha fé e coloque meta naquilo que você, coloque fé naquilo que é sua meta. E outra coisa, trabalhar, né, queridos? Trabalhar em cima daquilo que é sua meta. Trabalhe em cima daquilo que é sua meta. Não senta na cadeira do comodismo, do conformismo. Pois é, Senhor, está nas tuas mãos. Agora eu vou dormir, não. Levanta e anda, porque aqui não é aqui o seu descanso, diz a palavra do Senhor. Não é aqui o seu descanso. Então nós vamos nos mexer. Nós vamos nos mexer igual lá o nosso querido amigo José. O José se mexeu, irmãos. Ele tinha os sonhos ele tinha. Mas ele teve que se mexer, ele não se conformou, ele não se dava por vencido em momento algum. Ele se deu por vencido, nem quando jogou na cova, nem quando foi vendido, nem quando foi para lá perseguido, né? Em momento algum ele se deu por vencido. Ele foi aplicado, dedicado, perseverante, determinado, levou a sério, não transferiu responsabilidade. Aleluia, aleluia. Não negocie os princípios de Deus para facilitar ou sair de uma situação. Amém? Fala comigo. Não negocie os princípios de Deus para facilitar ou sair de uma situação. Amém? Não negocie. José não negociou. A mulher do Potifar era uma mulher belíssima, jovem, maravilhosa, perfumada, toda produzida. Chamou ele lá naquele quarto, naquela suíte maravilhosa, e ele falou: é não. E ele saiu. Ele foi firme, ele não cedeu, ele se guardou, foi santo, foi puro. Nada o corrompeu, nem dinheiro corrompeu ele, nem sexo corrompeu ele, e nem posição social corrompeu ele. Aleluia. Nós vamos orar. E você que quer uma oração, falar: Senhor, eu quero, Senhor, uma vida de excelência para mim. Eu não quero mais viver uma vida mesquinha, Senhor, viver de forma medíocre. Eu quero, Senhor, mudar a minha vida. Eu quero orar por você aqui agora, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, sair dessa vida medíocre, de meia boca, Senhor. As coisas comigo não vão aonde o Senhor, tenho certeza que o Senhor projetou. Eu não vou à frente, Senhor, desanimo antes. Eu quero orar por quem quer uma vida de excelência, em nome de Jesus. Aleluia. Parece que não há interesse. Ah, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que o pastor me ajude a orar aqui, pastor. Aleluia. O Senhor nos chama para vivermos, irmãos. Nós somos filhos do rei. Nós não somos mais escravos. Escravo vive de resto, vive com as coisas mais ou menos, vai comendo coisa qualquer, se tiver, se não tiver. Então não, nós somos filhos do rei. Nós somos chamados para viver de forma vitoriosa, não está mais com a coleira de Satanás em nós, da escravidão, da doença, sei lá de que pode ser, cada um que sabe de si. Pastor,
Coloca a unção sobre cada um que eu vou estar ministrando aqui de cima, em nome de Jesus. Feche seus olhos, você apresenta para o Senhor aquilo que é, aquilo que te desafia, aquilo que é sua necessidade, aquilo que você almeja, aquilo que é sua meta. Coloca, Senhor, eu estou sem meta, nem sei qual é a meta, eu estou perdido até, Senhor, para ter meta. Peça ao Senhor para te ajudar a ter meta. Senhor, eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho, caminho de sangue, caminho vivo. Ah, Senhor, que abriu este caminho, Senhor, e nós podemos hoje falar com o Senhor. O Senhor nos fez herdeiros e co-herdeiros contigo deste reino. O Senhor nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Ah, Jesus, já não vamos comer mais as migalhas que caem da mesa, não, Senhor. Oh, aleluia. Agora nós podemos nos assentar à mesa com o Senhor. O Senhor está arrancando pessoas aqui de Lodebar para se assentar à mesa do banquete contigo, Senhor. Ah, meu mestre, o Senhor que nesta noite, Pai, chama pessoas, e essas pessoas que deram ouvidos, Pai, e que desejam uma vida de excelência, ah, Pai, na sua vida espiritual, alcançar libertação, libertação das dívidas, libertação de dívidas, Senhor, em nome de Jesus nós ministramos agora, libertação de vício, em nome de Jesus, espírito que gera vício, em nome de Jesus nós te repreendemos de cada um. Oh, espírito de enfermidade que vai encurvando a pessoa, que vai aniquilando e atrofiando, em nome de Jesus agora nós damos ordem para que deixe esta pessoa, ah, toda atrofia familiar, famílias atrofiadas, famílias que estão se separando, famílias que estão com relacionamento esfriando, famílias que não se toleram, em nome de Jesus nós ministramos agora a restauração da família. Oh, Pai, uma vida de excelência na saúde, na família, no espiritual, no financeiro, em todas as áreas. Abençoa cada um na sua meta de vida, Senhor. Oh, Pai, aqueles que estão sem meta, que o Senhor os ensine, ilumine, dirija, revela, Pai, metas para a sua vida. Jesus querido, o Senhor, Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Nós oramos a ti, Senhor. Nós oramos a ti, Senhor, na confiança, crendo que já recebemos, Senhor, conforme a tua palavra diz. E se nós cremos que já recebemos, Senhor, aleluia, nós já podemos também agradecer. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo por cada vida, Pai, que confiou a ti esta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus.